Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Eu gosto de dizer que o Pod Plurais é um catalisador de mentes e temas plurais que merecem ser levados a outros patamares. O tema de hoje costura muitos dos assuntos que a gente já discutiu aqui no Pod. A gente já falou sobre maternidade, rotina, relacionamento, autoestima e hoje a gente vai falar sobre como a soma de todos esses temas nos esgota. Em 2023, o Lab Think Olga desenvolveu uma pesquisa para entender como anda a saúde mental das brasileiras, justamente pensando na somatória de todos esses pontos e como eles nos afetam. Então, hoje é o dia da gente fazer toda a leitura do resultado dessa pesquisa. Vamos? Bom, antes de eu abrir aqui a mesa, eu tenho 2 recados muito importantes. Primeiro, não posso deixar de agradecer a Ben & Jerry's. Para quem acompanha o Pod já há um tempinho, sabe que a Ben & Jerry's é nosso parceiro de uns bons tempos já e trouxe aqui para o estúdio muito sabor e muito ativismo. Obrigada, Ben & Jerry's, a gente estava precisando de toda essa euforia aqui no estúdio. O segundo recado, tão importante quanto o primeiro, é se você chegou agora, já se inscreve aqui no canal, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, salvar, porque como eu disse no começo, essa mensagem merece ser levada a outros patamares. Agora, bom, que a gente já chegou, que a gente já se alinhou aqui, eu vou me audiodescrever e já vamos logo para esse assunto que eu tô animada para conversar. Eu sou uma mulher negra, tô com os meus cabelos bem altos aqui, bem armados, loiros, soltos hoje. Geralmente eu tô de trança, mas já tem um tempinho que eu tô com ele bem armado, bem solto. Tô com meu óculos dourado, uma armação um pouco grande. Hoje tô com uns brincos de franja vermelhos, combinando com meu batom vermelho assinatura já desde o primeiro programa. Tô usando uma camiseta branca com um colarzinho dourado e uma saia longa verde. Algumas pulseiras, alguns detalhes. E aqui à minha frente eu estou com a Super Naná Lima, diretora executiva da Think Olga. Gente, meses de negociação pra gente finalmente estar aqui. Eu não poderia estar mais feliz. Agenda Naná, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Estou muito contente. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, a gente se conhecer melhor e ver que, enfim, esse tema, atravessa todas as mulheres, né? É muito legal, muito bom. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Quem é você dentro e fora do LinkedIn? Então, eu vou fazer também minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura. Eu tenho cabelo liso, curto, na altura do pescoço, os olhos claros. Eu tô usando uma camisa jeans e uma saia com estampa de onça e brincos de argolas dourados. Bom, então, eu sou empreendedora social, primeiro no LinkedIn, né? Eu sou empreendedora social, eu sou formada em publicidade e eu sou cofundadora da Think Eva e da Think Olga, que hoje o estudo que a gente está aqui para falar é o da Think Olga mesmo. A Think Olga é uma ONG, né? A gente trabalha a comunicação como principal ferramenta para sensibilizar a sociedade e a Think Eva é uma consultoria para ampliar a equidade de gênero no setor privado. E fora do LinkedIn, meu principal trabalho que a gente vai falar sobre hoje, é ser mãe do Matias e do Tomás, que são 2 meninos maravilhosos, porém que desafio criar 2 homens nesta sociedade. Então, é isso, né? Essa pauta, assim, eu acho que da maternidade, ela chegou como um tsunami, eu acho que não tem como não te mudar completamente, né? Então, isso acabou, né, acrescentando muita coisa, uma lente mesmo pro nosso trabalho, né, pro dia a dia. Incrível. Bom, vou abrir aqui, acho que vocês já pegaram, né? Pesquisa mulheres esgotadas. Então hoje eu tô até com o notebook aqui, porque a gente tem muitos dados, são dados importantes que vão, assim, traduzir em números. Sim. E te agradeço por essa pesquisa, porque toda vez que a gente tem que explicar o porquê que nós mulheres estamos esgotadas na sociedade que a gente está inserida hoje, só da gente ter que explicar, a gente já se esgota um pouco mais. Porque a gente sente que, assim, são argumentos infinitos. E a pesquisa da Think Olga, traduzir isso em números, foi um favor.
para mais de 50% da população, né? Sim. Da onde saiu essa pauta? O que levou? Eu sei que vocês têm 1 milhão de outras pesquisas prévias a isso, que imagino que seja assim, exatamente para traduzir, mas queria entender um pouco mais essa construção. A gente, em 2020, a gente fez uma pesquisa, né? Fez um laboratório, que é essa metodologia, né? O principal programa da nossa ONG, sobre economia do cuidado. Era um termo que não estava tão popular, né? Não estava sendo tão falado assim na imprensa profissional ou dentro das redes sociais. Então a gente sentiu a necessidade de falar sobre aquilo porque realmente naqueles anos estava se vivendo uma crise do cuidado, assim, né? A maioria dos desempregados no Brasil eram mulheres, a maioria das pessoas que teve o setor de serviço impactado, né, de maneira muito negativa, eram mulheres que trabalhavam nesse setor. Então a gente ia vendo aquilo acontecer e como tudo estava amarrado ali pela questão de que as mulheres são responsáveis pelo cuidado, né, apenas o trabalho de manutenção da vida, assim. Então a gente fez isso lá em 2020 e ficou com esse desejo de investigar ali mais ou menos por 2022, final de 2022, como estava a saúde mental das mulheres, né? E isso vem de pesquisa, mas também vem de muita conversa com outras mulheres dos mais diferentes ambientes e perspectivas de... Caramba, a gente sai com uma amiga e só fica reclamando de que tá esgotada e tá exausta. E eu falei... E eu tava também, né, numa vivência bem... Trazendo pro pessoal, com um bebê, assim. Meu filho nasceu em 2021. Então, esse 2022, assim, aquela exaustão... A gente também saindo daquele ambiente online meio remoto, quem trabalhava nesse tipo de, né, quem pôde trabalhar no remoto, voltando, mas ainda tendo que se adaptar a o que é esse novo normal que a gente está vivendo, assim. Então era isso, a gente queria investigar para entender quais fatores estavam abalando, impactando de maneira negativa a saúde mental das mulheres. Quais fatores principalmente estruturais, sistêmicos, que atravessa as mulheres em maior ou menor grau, mas que isso é comum a todas as mulheres, assim. Então, por isso que a gente decidiu fazer essa pesquisa para entender um pouco mais e oferecer, né, o nosso trabalho, para além dessa produção de dados e conhecimento sobre aquele problema, a gente trabalha muito entregando esses achados para os donos do problema. Então, vamos falar com o setor público, vamos falar com o setor privado, vamos falar com as comunidades, com as famílias, que as mulheres estão no limite, na última gota, assim, não dá mais, assim, que sociedade a gente está criando quando as mulheres estão tão exaustas. Então, veio de tudo isso, assim, a motivação, sabe? Gente, ouvir você falar, assim, é muito acolhedor, porque... Eu acho que isso não sou só eu, né? Todas as mulheres que a gente ouve outras mulheres falando de problemas que nos atravessam, a gente fala, putz, não tô sozinha, não sou só eu. Então isso é um acalento para todas nós. Ainda que sejam, putz, eu tô cansada, eu também. Eu tinha uma amiga do corporativo que segunda-feira de manhã a gente chegava no escritório e, nossa, e aí, fim de semana, como foi? Eu tô cansada. Eu falava, gente, eu também. Então, por mais que fomente esse lado negativo, é importante a gente entender o porquê, né? A causa, onde está o problema, é importantíssimo. E aí, a gente tá falando, assim, eu costumo falar muito aqui no Pod, que as mulheres não são seres universais, né? Todas nós somos diferentes, nós somos ecossistemas diferentes, além de interseccionalidades diferentes. Esse é um tema muito importante aqui pra gente, porque a gente fala muito sobre recorte racial, recorte LGBT, recorte PCD e as interseccionalidades, né? A gente já discutiu isso muito aqui. Dentro da pesquisa, quem são as mulheres que a pesquisa alcançou? Qual que é? Existe esse recorte, esse cenário? A pesquisa, ela é Amostra Brasil, IBGE. Então, pelos mesmos critérios do IBGE. Então, a gente entrevistou mais de 1.000 mulheres entre 18 e 65 anos, para entender. Então a gente tem representação de região, de raça, de renda, orientação sexual, se cuida de alguém ou não, porque a gente queria entender se são diferentes os fatores, né? O que acontece com uma mulher de classe média branca aqui na área central de São Paulo versus uma mulher no interior do Amazonas que tem pouco acesso ou renda, né? Então, o que a gente descobriu é que esse dado ele já existia né? A gente fez um desk, uma pesquisa mesmo, antes de começar a definir o limite dessa pesquisa,
E a gente já descobriu que 7 em cada 10 pessoas com diagnóstico de ansiedade no mundo eram mulheres. Então, 70% das pessoas com diagnóstico de ansiedade... Então, a gente já vem desse cenário, né? Que foi agravado por tudo que aconteceu nos últimos anos, que a gente sabe. Sim. Então, aqui no Brasil, a gente queria entender. E o que, claro, sai é que... Na pesquisa saiu que as mulheres que estão mais insatisfeitas... daí seja com a questão financeira, seja com esse conciliar o trabalho doméstico com o trabalho formal, são as mulheres pretas e pardas de classe C, D e E. Que eu acho que não é uma novidade pra gente entender a desigualdade do Brasil, né? A gente sabe quem tem menos acesso, quem as políticas públicas têm dificuldade para chegar, né? Os privilégios na sociedade que a gente vive. Então isso reafirmou, mas eu acho que também é um lugar para falar, se a gente quer sair dessa crise econômica, social... Pra quem que a gente tem que olhar? Quem é mais urgente que a gente trabalhe, né? Exato, são 28% da população nacional, né? Exato. Mais do que homens brancos e assim... quando eu levo essa pauta à frente, principalmente enfim, empresas, clientes, quando a gente chega nessa leitura, é um recorte muito específico, né? E não deveria ser, porque é a grande maioria do Brasil. E aí, quando a gente fala na desigualdade e na dificuldade de buscar essas mulheres e o quanto elas ficam meio que a própria sorte, né? Exato. Elas têm que se unir e se movimentar, e como já disse a Angela Davis, quando elas se movimentam, movimenta toda a sociedade, mas ir para se movimentar. Sim. E para ter espaço para poder falar, para poder se unir, para poder fazer a diferença. É muito difícil, né? Porque é mais um fator que agrava essa exaustão toda. Com certeza, com certeza. A gente, lendo a pesquisa, claro, né, para eu fazer o roteiro aqui, primeiro que eu já tinha acessado essa pesquisa há um tempo, e para eu fazer o roteiro, eu reli, estudei algumas vezes, e eu vi que, assim, um ponto que me chamou muita atenção é que, como se diz, 7 a cada 10 estão com problemas de saúde mental. E isso traz pra gente sintomas como estresse, irritabilidade, sonolência, aquele mau humor, aquele cansaço, uma distração, falta de foco, procrastinação no trabalho, todas essas coisas, a gente sabe que são efeitos de alguma questão na saúde mental. Só que quando a gente fala sobre isso bom, já é um tabu por si só, para homens e mulheres. Mas quando a gente traz isso para o recorte feminino, a gente fala, bom, então, ou estamos todas loucas, ou a gente está num TPM uníssono, né? O que está acontecendo? A pesquisa levantou esse histórico, né, de saúde mental. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, 45% das mulheres que responderam à pesquisa, que é uma amostra Brasil, 45% delas têm um diagnóstico de ansiedade, de depressão. Então, eu acho interessante que não tem um diagnóstico, foi num médico, foi num serviço médico e conseguiu. Então, assim, a gente não tá falando de percepção das mulheres, as mulheres estão cansadas. Não, tem um diagnóstico que quase metade delas tá vivendo nessa situação. Dessa metade, 32% faz acompanhamento médico, o que é muito positivo, né? Apesar de que a gente sabe que o acesso no Brasil é muito difícil. E é caro. É caro, ou quando é público ainda tem muito que melhorar. Então, mais 32% delas fazem esse acompanhamento, o que é muito positivo. Mas uma coisa que a gente viu até nessa pesquisa, que esse dado não é da nossa pesquisa, mas ele entrou para o relatório, 67% das pessoas que têm um diagnóstico de ansiedade no Brasil são mulheres. Que tá igual praticamente o dado de 7 em cada 10 do mundo. Então, o Brasil tá bem dentro dessa média, assim. Mas equilibrado. No Brasil, 76% das pessoas que têm um transtorno de abuso de drogas e álcool são homens. Então, olha que interessante como que lida com os problemas. Né? A mulher, querendo ou não, ela tá indo buscar um diagnóstico, ela tá indo buscar uma ajuda. E a maneira que o homem tá lidando com a saúde mental dele, que também tem muitas questões que a gente não dá pra minimizar, né? Essa pessoa tá buscando álcool ou drogas como um caminho pra solucionar, amenizar isso, vira uma sobrecarga pra mulher. Porque você tem que lidar com o marido, com o pai, com qualquer pessoa, né? Com um homem na sua família que não consegue ter controle sobre o abuso de substâncias,
vira uma sobrecarga para os Vira uma filhos, para a sobrecarga mulher. também. Exato. Então, eu achei muito interessante isso também, sabe? É um sistema que se retroalimenta, né? Quando a gente vê a questão... Por isso que quando eu iniciei essa pergunta, eu falei, gente, é um tabu para homens e mulheres, mas quando a gente traz para a mulher, é um outro entendimento. Porque os homens tendem a buscar outras formas de lidar. Sim. Né? Acho que assim, a impressão que eu tenho é que para homem é mais difícil aceitar fazer uma terapia, Total. passar por um processo, buscar uma ajuda nessa forma. Então, eles buscam outras fugas, Sim. que aí se debruçam álcool, drogas, até outros vícios que, enfim, não tem a ver com substância, mas tem a ver com outras fugas, né? Exato. Ou até tem mais momentos pra desopilar, assim, por exemplo, sei lá, um futebol, lazer, sabe? Mas aí é isso que você falou. Mas não é resolver o problema. Não vai resolver o problema, exato, porque ele vai dormir, vai acordar e o problema ainda vai estar ali. Não passou pelo filtro ali, né? Sim. Não fez o trabalho que tem que ser feito. Exato, ali, né? e aí é isso mesmo. Recarrega a mulher. Quantas vezes a gente vê? Tem um estudo que faz essa ligação entre a fuga masculina, então, sei lá, vai pro futebol. E aí o time tá perdendo. As emoções, as frustrações do cotidiano, somadas à frustração dos resultados da fuga onde ele foi. Então, sei lá, nesse caso específico, que era um estudo focado em esporte. Então, o futebol, sei lá, o time perdeu. Então, nesse dia, a frustração do dia a dia, a frustração do time, mais o álcool, a soma desses fatores é violência doméstica. Sim. Que aí quem é que tá na outra ponta, né? Exato. E eu acho que essa questão, esse dado, assim, né, de como se trabalha essa questão da saúde mental, é interessante porque a mulher tá buscando uma solução, ela tá indo no médico, ela tá entendendo, mas ela não pode deixar os pratinhos cair. E a gente sempre fala que quando você tá nessa jornada múltipla e o tempo todo trabalhando, seja dentro de casa, fora de casa, qual pratinho que cai? Você, né? A saúde mental, porque você não deixa o dos filhos cair, do marido cair, da casa cair, do trabalho formal cair. Então, eu acho que essa pesquisa é para mostrar isso, assim, né? Qual que é o limite disso? Ou o que a gente tá esperando de futuro quando as mulheres estão tão ali, né, esgotadas mesmo. Ai, gente, eu tô ouvindo você falar e eu tô pensando aqui, nossa, olha comigo, lembra aquele dia? Acho que todas nós temos isso, né? Sim. A gente ri de nervoso, mas é porque é isso mesmo. Eu já fui mãe solo e já tive, assim, tipo, não tenho tempo. Não dá tempo de eu me sentir mal. Não dá tempo de eu chorar uma frustração, um nervoso, ou de eu me acolher. Sim. Porque eu preciso fazer a rotina girar, eu preciso fazer a casa funcionar, eu preciso trazer comida para essa casa, eu preciso cuidar dessa criança, e, enfim, e aí chega no fim do dia é uma rotina muito injusta, né? E essa é uma realidade que a gente viu muito no relatório, porque os dois primeiros fatores, o primeiro e o segundo, que abala a saúde mental das mulheres no Brasil é a questão financeira, o endividamento. Então, quando a gente perguntava assim, se você pudesse resolver uma coisa na sua vida amanhã, para melhorar a sua saúde mental, o que seria? Dívidas, ganhar mais dinheiro, ter mais renda. Era assim, a primeira coisa, que a gente sabe que isso no Brasil e numa sociedade capitalista, o quanto de acesso isso te dá, né, as coisas. Mas também, a segunda é esse conciliar trabalho formal com trabalho dentro de casa, né? Então, o trabalho... E a gente sabe, a maioria das pessoas na informalidade no Brasil são mulheres e são mulheres negras. Então, ali você não tem direitos garantidos, direitos trabalhistas, tudo isso que é muito precarizado. E também, então, conciliar esse trabalho de estar na rua, buscando dinheiro, renda, com tudo que... né, tem uma casa, cuidar de filho, higiene, educação, nutrição, entretenimento e tal. Então, isso, eu acho que se agrava mais porque você falou, né, desse tempo que você foi mãe solo, é exatamente isso, assim, essas mulheres são as mais impactadas, porque não tem pra quem passar a bola, é a única renda da casa. Então, eu acho que tem esse mito, né, de que a gente, ainda, muita gente vê o homem como a cabeça financeira da casa. Imagina, isso no Brasil uma lenda. É uma lenda. A gente tem que mais de 40% dos lares brasileiros
são chefiados por mulheres. Sustentados por mulheres. Então, assim, até eu penso, né, como saída econômica para alguma coisa. Em quem você vai investir, né, para acelerar a economia? Porque você tem um contingente enorme de mulheres que precisam ter mais acesso, precisam consumir mais no sentido de, né, comer, dar uma alimentação nutritiva, educação. E a gente não olha tanto para elas como lugar de saída econômica mesmo, né, para o Brasil. Sim, o próximo ponto era exatamente isso, chegar na questão financeira. Eu li na pesquisa que 60% das mulheres afirmam isso, né, que você falou, mudar a situação financeira. E aí, trazendo um pouco sobre, de novo, sociedade, como a sociedade lê essa porcentagem, né, o quanto isso é cruel. Porque da mesma forma que a gente tem essa necessidade, gente, por questões óbvias, porque a gente está numa sociedade capitalista, porque sem dinheiro a gente não consegue, assim, a gente não está falando de privilégio, ter uma casa não é ter um privilégio, é um básico. Direitos básicos, exato, né? E sem o dinheiro a gente não consegue, e poder criar os filhos com uma dignidade, você ter a sua, enfim, tudo isso gira em volta do dinheiro. E aí quando a gente fala, quando uma mulher quebra essa barreira e fala, eu bato na mesa e eu quero fazer questão do meu dinheiro. Ou eu gosto do dinheiro. Pronto. Então, não, que interesseira. Não, puxa, que fria. Sim. Não, que gananciosa. Exato. Que feio. E aí a gente se julga. E isso, igual a gente estava falando antes de começar a gravação, 89,5% da população nacional que já afirmou, de acordo com a pesquisa, então são dados de pesquisa também. A gente está Hoje a gente está super em números, só gente. Dados. Super pesquisa contra dados não há fatos, exato, né? Exato. Então, se vocês tinham algum questionamento, já volta um pouco, já vai anotando os números que a gente está dizendo aqui, porque é isso, 89,5% das pessoas no Brasil, não são só as mulheres, são todas as pessoas afirmam ter algum tipo de preconceito contra mulheres. Sim. Então somos nós contra nós mesmas. Exato. Imagina a gente, ao invés de falar assim, puxa, realmente o dinheiro é importante pra gente, porque tira a gente de uma série de dependências, uma série de lugares onde a gente não deveria estar. Não, a gente se julga por conta disso. Como você sentiu esse equilíbrio entre as mulheres assumirem essa questão de não, eu sei que isso é importante, eu estou me queixando porque eu entendo o quanto isso é importante, versus a questão social. Então, eu falar sobre isso me coloca num lugar mal visto, talvez, ou... Eu acho que até essa discussão sobre o trabalho de cuidado ser reconhecido como um trabalho é uma discussão de grana. Porque a gente muitas vezes tem, né? Você tem, sei lá, uma amiga que é casada com um homem e o homem trabalha fora de casa e ela trabalha dentro de casa. Mas ela não tem nenhuma autonomia financeira, ela não tem nenhuma independência financeira. Mas ela trabalha tanto quanto, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que já ficou cuidando de uma casa e de crianças, sabe que é muito, às vezes eu acho que é muito mais trabalho que no escritório, que na rua, é um trabalho que não dá pra você fazer mais ou menos, né? Tem muitas questões, assim. Então, eu acho que esse trabalho, reconhecer essa contribuição feminina para a sociedade e para nossa sociedade e economia funcionar como ela funciona. Porque a economia nunca colocou esse trabalho feito por mulheres e meninas na conta do PIB, sabe? Então, a gente fala assim, se a gente remunerasse as horas que as mulheres dedicam a formar a força de trabalho do futuro... equivaleria, a GV fez um estudo ano passado, né, equivaleria a 8,5% do PIB. São poucas indústrias no Brasil, mercados que chegam a esse número. Então, a gente olhar assim, essa contribuição feminina, a gente fala, é o maior subsídio para a nossa economia formal acontecer. Então, a gente está falando de grana e acesso. Eu acho que não é só isso, mas como que a gente valoriza isso? Mas é também, né? É também. Eu acho que é a gente olhar que um trabalho feito no escritório, no mercado financeiro, ele é tão complexo e talvez essencial como um trabalho dentro da esfera privada, da porta para dentro. Veja lá, se todos nós aqui somos adultos funcionais, é porque alguém dedicou muitas horas de cuidado pra gente estar aqui. Exato. E esse alguém provavelmente é uma mulher que nunca talvez teve autonomia, independência ou foi recompensada por esse trabalho, né? Ou sequer questionada. Exato. Você sabe o valor disso que você faz? Total. Ou sequer questionada, né? Tem uma coisa que eu falo muito, falo na minha casa. Eu falo, gente, a casa
é de todos nós que moramos nesta casa. O bem-estar é de todos nós. Então, você passar e sentir um ambiente agradável porque está limpo, Sim. porque a sua roupa está cheirosa, porque a comida está feita. Quando você está com fome, você abre o armário e vê que tem suprimento. Essas coisas todas que fazem você se sentir em um ambiente confortável, se sentir bem cuidado, não sou só eu, somos todos nós. Então, assim, você quer sentir a casa agradável? A casa é de todos, então não fique sentado esperando que apenas um faça. Isso é Sim. Não, e eu com 2 meninos, isso assim, aluga um triplex na minha cabeça, sabe? Porque né, como você cria 2 homens que sejam funcionais por ele mesmo, que não vão depender da mãe e daí de uma esposa, ou de contratar uma mulher para fazer um trabalho que ele poderia tranquilamente fazer, né? Eu acho que essa coisa é o se sentir responsável por aquilo, né? Esse copo não vai magicamente chegar até a pia para ser lavado, né? Gente, eu acho isso o máximo, as casas que têm a pia mágica. Exato, a roupa que volta pro armário dobrada. Magicamente. Nossa, gente, o armário tem alguma portinha ali atrás que alguém só vai colocando. Não, total, mas ela pega a roupa suja, devolve ali. Incrível, assim, né? Incrível. Pois é. Bom, acho que chegamos no momento, então, porque é um momento quase um desabafo aqui, gente, porque todas as pessoas passam por isso que a gente está discutindo agora. Então, Naná, eu vou deixar a câmera para você e vou puxar aqui o momento pedaçudo. Gente, o momento pedaçudo é isso, é um momento oferecido pela Ben & Jerry's que tem uma euforia a cada pote de sorvete para você ter o prazer de sentir esse sabor cheio de ativismo, por que não? Então vou deixar a câmera para você, fica à vontade, o recado é todo seu. Bom, eu quero convidar todo mundo a baixar o relatório, ler ele. Nas redes sociais da Finca Olga também tem ele bem esmiuçado, bem mastigadinho, assim, com os principais destaques. Porque a ideia é realmente que a gente entenda o impacto da sobrecarga do cuidado na vida das mulheres. E se a gente quer caminhar para uma sociedade com mais justiça de gênero, com mais justiça racial, a gente precisa olhar para essas questões, né? A gente precisa colocar o cuidado no centro da nossa sociedade, no centro das tomadas de decisões. Então eu acho que é bem importante que todos nós, entendamos qual é o papel de cada um, assim, porque a gente só tá aqui por causa do cuidado, né? Todos vamos precisar cuidar e precisar de muito cuidado para seguir na nossa vida, enfim, para ser adultos funcionais na sociedade. Então eu acho que o convite é pra gente pensar qual é o tamanho do cuidado na nossa vida, uma maneira de pensar como que a gente pode trabalhar para colocar o cuidado no centro da nossa sociedade, são os 4 R's, que é o reconhecer, reduzir, redistribuir e recompensar. Né? Então, como que a gente pode reconhecer o cuidado como um trabalho, né? Entender o peso que ele tem na vida das mulheres, a gente reduzir ele, como que a gente pode dividir isso melhor, né? Que é igual redistribuir também, não pode ser só mulheres que fazem isso, não pode ser mulheres em situações precarizadas só que vão fazer esse trabalho, e como que a gente recompensa isso, pode ser financeiramente ou de muitas outras maneiras, né? A gente tem o exemplo na Argentina, foi contabilizado, né? Agora entrou que a aposentadoria, os anos de trabalho de cuidado das mulheres com os filhos contabiliza na aposentadoria. Então, muitas vezes são maneiras onde você rompe também esse ciclo de pobreza, né? Eu acho que tudo isso é um convite mesmo pra gente pensar na importância disso, assim. Excelente, excelente. Não, o exemplo da Argentina foi maravilhoso, né? Porque não só diminui o ciclo da pobreza, mas também diminui mulheres expostas às situações de violência doméstica por simples falta de dinheiro, sustento. Exato. E isso que você tá falando, Camila, faz muito sentido também, que uma outra coisa que a gente viu na pesquisa, mas que agora tá até sendo falado um pouco mais, que é essa geração sanduíche de mulheres que estão cuidando dos pais e estão cuidando dos filhos ao mesmo tempo. E muitas vezes, muitas delas abrem mão da carreira ou de trabalhar ou não podem topar um trabalho
com mais horas ou com mais renda, porque tá nessa, né, trabalhando pra cá, trabalhando cuidado com os pais e com os filhos. E daí depois, essa mulher também não vai ter uma aposentadoria, então, sabe, vira um ciclo de pobreza mesmo. Cada uma puxa a outra. É um ciclo que você e você não tem autonomia mesmo na sua vida, e, enfim. Voltando um pouco a outros motivos que causam, porque o dinheiro já tá... Eu me lembro que várias vezes eu tinha uma pergunta, assim, uma resposta clássica. Quando eu tava no corporativo, às vezes, sabe quando passa alguém na sua mesa e fala, você tá precisando de alguma coisa? Eu falava assim, aumento e férias. Eu sempre falei isso. Então, acho que já está bem comprovada a importância, né, dessa questão. Mas tem algumas outras questões que eu vou pedir licença aqui e vou ler esses dados. A pesquisa pontuou uma série de outros fatores, além de grana, trabalho, filho, sociedade e a discriminação, mas tem alguns fatores que eu quero colocar em evidência. Quando vocês acessarem a pesquisa, igual a Naná pediu aqui, vocês vão ver que está dividido em alguns pilares as causas dos problemas da saúde mental, além da grana, obviamente. E aqui, algumas dessas causas me chamaram a atenção, que é dentro do pilar estilo de vida. Então, 26% das mulheres sofrem pela pressão estética. 22% sentem que não podem viver de acordo com quem são de verdade. Isso. 21% sentem pressão da família ou da comunidade para fazer algo que não querem. E 21% têm medo de serem mal vistas ou mal faladas. Isso mostra que, assim, tantas mulheres falando o que precisam, o que é importante para sair dessa herança patriarcal que a gente vive ainda hoje, mas ainda tantas outras, um número grande, com medo. Porque isso, quando eu leio esses resultados, para mim, eu vejo o que eu sinto desses números são mulheres com medo da reação social quando elas derem um passo para fora do quadradinho onde elas foram colocadas. Do que é ser mulher, do que é ser vista como uma mulher, né? Gente, exato. Medo de ser mal vista. Exato. Mal falada. Eu vejo filmes de 1920, eu acho. Exato. Não, eu também penso assim, de 2024 e a gente tá lidando com isso ainda, mas... Bom, não poder ser quem é de verdade. E essa pressão, né, você vê que vem tanto uma pressão estética, que a gente sabe e já foi falado aqui também em outros episódios, mas também essa pressão comportamental do que a sociedade espera como uma mulher, a questão da maternidade compulsória, como você nasceu para ser mãe, e se você toma a decisão de não ser mãe, aquilo vira, você tem que ficar prestando contas e justificando isso para Deus e o mundo, né? Como se isso não deveria ser uma decisão somente sua. Eu acho que isso também afeta, e por mais que o trabalho nas redes sociais, de sensibilização da sociedade, com a cultura também a gente vai estendendo um pouco, ainda é muito difícil, né? O Brasil ainda é um país muito conservador no que se espera, na expectativa do que uma mulher pode e não pode fazer, assim, né? A gente ainda culpabiliza a mulher muito pelas violências que ela sofre, né? Exato, culpabilização da vítima. É algo que a gente faz, assim, com o pé nas costas, né? Simplesmente, sem perceber. Esse lugar da mulher, né? Eu costumo dizer, já disse algumas vezes, acho que aqui, inclusive, a gente nasce devendo, né? Nasceu mulher, ponto. Sim. Aí cresce um pouquinho, já tá de namoradinho? Já ficou mocinha? Sim. Aí agora já tá namorando de novo? Aí primeiro o namoradinho na infância. Ou então aquilo que eu não suporto, né? Eu sou mãe de 2 meninas, eu não suporto quem faz esse tipo de piada que assim, meu filho já tá, a sua filha tá prometida pro meu filho. Desculpa. Não. Não, pessoas que... Imagina, meu filho tem 6 anos de idade e pessoas que veem relação entre crianças como namoro. Gente, sabe? Assim, fala... Não, o problema tá nessa pessoa. Tá nos adultos, não tá nas crianças. Né? Aí já ficou mocinha... E aí começa a namorar. Tá namorando? Perdeu a virgindade já? Nossa. Não é da sua conta. Nossa. Aí casa. Mas não vai ter filho? Ou então não casa. Mas não vai casar? Vai ficar pra titia. Gente, isso vai forjando um mundo de injustiças na cabeça dessas meninas. E a gente nunca tá satisfeita com nada, né? A gente acaba... E a gente, depois de tanto tempo... Aí depois a gente ficar nessa situação... Depois que a gente entender que...
precisa da Sim. terapia, depois que a nossa saúde mental já tá completamente esgotada, aí a gente fala, bom, precisa de uma terapia. Aí a gente descobre que o problema todo era do outro, não é meu. Exato. Horrível. Teve um laboratório anterior ao Esgotadas que a gente fez, que é um estudo sobre autonomia feminina. Sendo também, pensando numa tríade, assim, que é autonomia de conhecimento, autonomia financeira e autonomia emocional. E como não adianta ter só uma ou ter só a outra, né? Você precisa ter essa combinação. E isso que é uma autonomia feminina de fato. Porque muitas vezes a gente fala de autonomia feminina e assim, programa de transferência de renda, ou vamos capacitar mulheres para o empreendedorismo, sabe? Como se as mulheres já não pudessem e soubessem empreender, né? Então tem que ser sempre uma combinação das três coisas acontecendo junto. E o emocional, a autoestima, trabalhada junto com essas ferramentas mais práticas. Porque é isso, não adianta, como você falou, não adianta a gente ter as ferramentas e no final não acreditar que a gente pode, não poder tomar nossa decisão, né? Exatamente. Bom, podemos ficar aqui, ó. Horas! Não, isso porque a gente tá falando dos números da pesquisa e demos pequenos exemplos. Se a gente começar a contar nossos exemplos das pessoas que a gente conhece, do que a gente já viveu, nossa senhora, é um pod de umas 3 horas. Foi muito curioso, assim, como eu tive amigas, pessoas que eu não falava há muito tempo, assim, da época da escola, que me ligaram depois que leram o relatório, que viram a campanha do Esgotadas, falando assim, agora eu entendi porque eu me divorciei. Sabe assim, porque eu acho que você nomear o problema é muito importante, pra pessoa não achar que é só com ela, que é só ela que tá vivendo aquilo, né? Eu acho que isso é um trabalho que precisa ser feito com muitos outros problemas ainda, né? Eu acho que eu acho que é uma consequência, na verdade, do silenciamento da mulher, que é mais uma herança do patriarcado, é isso. A gente tá tão acostumada, a gente foi educada com tanta veemência para não falar, para não questionar ou para não sentir, que a gente tem dificuldade de pôr nome nas coisas. E em coisas tão simples quanto essa, olha, eu quero poder decidir. Sim. Eu quero falar e eu gostaria que você me ouvisse. É uma coisa tão simples. Sim. Tão simples. Assim, você deu um exemplo agora, acabou um casamento. Milhares de casamentos, né? Sim, essa é a verdade. sim. Mas por falta de comunicação, por falta de escuta, por falta de lugar de fala, capacidade de escuta. E isso, assim, impacta, atravessa milhões de mulheres. Milhões. É tristíssimo. Mas não é um caminho sem volta. Não é uma lamúria eterna. Vamos acabar numa nota positiva, assim, né? Vamos falar sobre coisas boas. TechPix. Eu acho que é importante a gente trazer esse outro lado. Porque a gente, da mesma forma que aprendeu a pôr nome nas coisas que nos doem, aprendeu a importância da gente olhar para nós mesmas, aprendemos a importância de olharmos para a saúde mental, a gente também está se organizando para não é reagir no mau sentido da palavra, é de reagir de tipo, pô, assim não pode ficar. Exato. Porque senão toda vez que a gente se encontrar, vai ser essa conversa que a gente tá tendo aqui há 40 minutos. Puxa, é difícil, eu tô cansada, eu não sou valorizada, eu só lavo, passo, cozinho. Tá num lugar, a gente sempre fala, tá num lugar menos reativo e mais proativo. Exato. Assim, de você construir futuro, desenhar, sonhar. Porque você não consegue sonhar se você tá naquela rodinha insana, vicioso, naquela jornada múltipla, assim. Mas isso é muito positivo. No final do relatório, a gente pergunta para elas, né, na pesquisa, qual a importância da saúde mental para elas. E 91% delas entende a importância. E daí busca maneiras, assim, por exemplo, muitas, a questão da espiritualidade, da religião, a atividade aí que eu queria física. chegar Eu acho que nas só ações a positivas consciência, pra gente mudar esse cenário. A consciência da importância da saúde mental, eu já acho que é uma questão bem positiva no Brasil, assim, porque talvez essa pergunta há 20 anos atrás ia ter muito estigma, sabe? De ser um diagnóstico de depressão há um tempo atrás, poderia ser uma coisa assim, uma pessoa inválida, sabe? Assim, você ia ter um preconceito ali, louca, né? Exato. Então eu acho que ter porque um olhar sobre a saúde mental
mais holístico, não é só... Uma saúde mental boa não é só a ausência de um diagnóstico. É um lado social, psicológico, né? Tudo que... Quase a autonomia ali que complementa, assim. Então, eu acho que a gente olhar muito mais... eu não tenho diagnóstico, então tá tudo bem comigo. Não, a gente sabe que tá muito difícil, né? Então, eu acho que as mulheres terem essa consciência é muito positivo. Irem buscar, ainda são soluções muito individuais, no sentido, a gente precisa de coisas mais em escala, políticas públicas, por exemplo, tirar essa capa elitista que tem a terapia no Brasil, né, de achar que ou é coisa de louco ou é muito caro pra mim, que a maioria delas fala, não tenho tempo ou é muito caro. Então, como que a gente oferece mais acesso a esse serviço que é tão importante para a maior parte da população, que a gente sabe que ainda é uma camada muito pequena, privilegiada, que tem acesso à terapia, né? Então, eu acho que todo esse tipo de olhar para o que elas precisam e o que a gente não está ofertando como política pública, como setor privado também. Acho que quando a gente olha para esse movimento de, tá bom, vamos resgatar então, e vamos buscar uma solução, a gente passa pela conscientização, a gente passa por um outro conjunto de ações de, poxa, tem coisas que eu resolvo com um terapeuta, tem coisas que eu resolvo com um amigo. É importante pra mim a minha vida social. E vida social, não tô falando, gente, tô falando que bares, baladas, não sei o quê. É você sentar e ter um colo, um apoio, um acolhimento. Exato, É isso que eu chamo de social. Ter alguém com quem você possa contar. Sim. Ter uma amiga para quem você possa ligar e falar, mana, eu preciso conversar. Agora. É aquela troca social que te nutre, que te regenera, assim, Exato. né? E não, enfim, superficial ou rápida ou sem poder se dedicar àquilo, né? Te conto, eu nesse processo, aí, nesse período, eu comecei a empreender em 2020, estamos em 2024, e aí foi, anos de terror que passamos, não é? Desgoverno, então foi um período, para mim, particularmente muito complicado, porque fora a questão que afetou todas as pessoas, ainda tinham decisões que eu tinha feito ali, então eu preciso estudar mais, preciso abrir uma empresa, eu ainda estou trabalhando, tinha filho para cuidar, não. Se eu não tivesse apoio de amigas, que eu pudesse falar, mano, eu não estou reclamando, eu estou trabalhando, então graças a Deus, isso é sim um privilégio, para quem trabalhou nesse período foi sim um privilégio. Eu não fiquei doente, fiquei depois, mas não foi ruim, não foi tão ruim. Estamos saudáveis, estamos em casa, tudo bem. Fora essas coisas, eu ainda quero falar que tá me doendo, que eu tô exausta. Então, ter alguém para você conversar é muito bom. Hoje, passados esses anos, ainda bem, quando a gente começa a se reestruturar, para mim, pessoalmente, foi um período de uma mudança muito, muito forte na minha vida. Hoje, eu tenho tantos coletivos, grupos de mulheres que se unem, então, coletivo Mulheres Negras, coletivo Mulheres Empreendedoras, coletivo Mães de 2005, coletivos Mães de 2012. Tem tantas mulheres, e ali a gente vai se entretendo e se acolhendo e se reconhecendo de uma forma tão positiva, que eu acho que assim, muitas das coisas que às vezes eu precisava ouvir e tudo mais, vem de diálogos desse grupo que fala, olha, e não é. Não é um hábito muito saudável esse. Até o que a gente estava falando antes de começar o programa sobre a rivalidade feminina. Nossa, então. E de como isso é um lugar muito mais construído por homens e pela sociedade, né, por esse imagético, do que a realidade mesmo, né? Porque a realidade é de muito acolhimento, de muita troca, você sabe que dá um problema na tua vida, vai ter uma rede de mulheres ali para te ajudar. E não que não vai negar. Principalmente na maternidade, eu acho que isso é muito importante, assim, você viver esses primeiros momentos da maternidade com mulheres que viveram ou estão vivendo isso, né? O quanto é acolhedor, porque só quem viveu sabe o que é, assim. E o quanto a gente tá nesse lugar, né? Ainda acreditando, a gente tá falando de empresas, de como as mulheres
são socialmente ensinadas que não dá pra confiar, que não vai se apoiar, e isso é a coisa mais longe da realidade, né? Eu acho que essa construção é tão injusta, porque assim, se a gente tá falando no lugar de trabalho, então para ascender hierarquicamente temos que nos masculinizar. Então temos que usar calças compridas, falar altos, não podemos ser empáticas, porque senão seremos boazinhas demais. E aí não colocamos pulso firme. E isso faz com que a gente vá se isolando. As poucas que conseguem passar do teto de vidro ali vão se isolando e criando uma imagem de que assim, Miranda Priestly, né? Do Diabo Veste total. Prada. A abelha rainha, só existe Exato, uma só ali, existe assim. uma, se chegar perto, toma uma ferroada e tudo mais, enquanto não é assim. Sim. E aí, quantas vezes você vê em dramaturgia as mulheres lá super Não, empoderadas e chega no fim do dia, chega em casa, tira o sapato, tira a maquiagem, tá esgotada, tá acabada. Exato. E tá sozinha e solitária, e isso faz muito mal. Isso faz muito mal. Então, quando a gente cresce vendo que, assim, mulheres são inimigas e pra gente ter sucesso a gente tem que se masculinizar, que recado é esse que a gente tá passando? Total. Né? Não é justo, não é alcançável e só vai retroalimentando esse sistema de criar novas mulheres que se mantêm exaustas. Sim. Né? Não, e é muito mais fácil você chegar num ambiente que já tenha outras mulheres, né? Exato. Então essa liderança que nos venderam de que você sobe a escada e chuta a escada pra ninguém mais subir, é muito solitário. É muito solitário. Tá? É muito violento e muito solitário, Esses dias eu tava conversando com umas amigas, eu também já falei isso, que tem um livro, né? Uma sobe e puxa outra. E a gente tava num bate-papo, ela falou, gente, no meu caso, não. É uma sobe e chuta a outra. Chuta a escada. Não pode. Então, assim, acho que esse é um grande output, sabe? Não é fácil. Tudo o que a gente falou aqui, todos esses números, e eu fiz questão de trazer não só os números, mas uma construção de sociedade, em como a sociedade recebe esses números que a gente discutiu aqui, falar sobre eles, assim, e daqui para frente? Agora que a gente tem dados, agora que a gente tem estatísticas, todas as vezes que eu levo estatísticas para empresas ou para os lugares onde eu vou falar, as pessoas falam, nossa, eu não achei que fosse assim, eu achei que era percepção. Quando a gente transforma a percepção em estatística, a gente dá um passo à frente e fala, bom, então agora, antes era um achismo, agora é um fato, eu preciso ação, né? Eu acho que essa movimentação feminina é o primeiro passo para ação. Sim. E daqui para frente, o que a gente pode... Não vou falar esperar, eu acho que é mais correto eu falar sugerir para políticas públicas e setor privado. Sim. Até no final do relatório a gente tem, né, o que o setor público pode fazer, o que o setor privado pode fazer para esse cenário e sociedade civil, indivíduo também, né, que é muito do que a gente conversou aqui, assim. O setor público, eu acho que entendendo todas essas questões, olhar as políticas públicas com lentes de gênero e raça, porque a gente sabe que quando a gente tem que a maioria das pessoas, né, na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza são mulheres e mulheres negras, a gente sabe qual é o contingente mais urgente que a gente tem que trabalhar de pessoas, né? Então eu acho que é isso, assim, tem vários pontos que pode repensar isso, a oferta de saúdes para saúde mental, né, de serviços para saúde mental, que precisa melhorar muito no Brasil ainda, é algo muito difícil, muito, né, de ter os CAPs que trabalham, mas ainda tem muita coisa para ser feito. O setor privado, olhar, eu acho que tem muitas questões, né, os vieses, a promoção das mulheres, agora a gente teve a lei da igualdade salarial, então tem muitas questões ali que se eu entendo que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas e tem essa questão da saúde mental, como que eu vou olhar isso no meu plano de carreira, na minha retenção, no meu recrutamento, o que eu preciso fazer? As mulheres, porque o mundo do trabalho formal, ele foi feito por e para homens, então a gente entra lá e se adapte, e você tem o ônus da licença maternidade, você tem coisas que... E não reclama, hein? Exato, assim, né? Então tudo que você se adapta a esse mundo que foi pensado para homens.
E a questão da sociedade civil, eu acho que é isso. Colocar esse tema na pauta, entender a importância dele, cobrar os nossos governantes, né? Cobrar as empresas. Eu acho que ali no relatório tem mais exemplos, assim. Eu acho que quem tiver interesse em olhar no detalhe tem mais exemplos. Vai ter ali. Acho que é isso. Bastante coisa. Bastante coisa. Gente, vocês anotaram? Tem um monte de coisa. Números aqui é o que não falta. Se vocês estão precisando de argumento para levar esse assunto adiante, tá aqui. Sim. Faltou falar alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente ainda precisa trazer? Eu sei que tem um monte de coisa que a gente fala na construção, no papel da mulher e tudo mais, mas dentro da sua experiência, dentro do Esgotadas... Eu acho que não, acho que a gente falou bastante do relatório, assim, e é isso, eu queria mais agradecer o espaço pra gente conseguir falar sobre esses dados, a importância dele, e convidar todo mundo a acessar, baixar, manda pro chefe, manda pra subprefeitura, distribui esse achado. Projeto. Exato. É isso, então. Eu vou chamar o momento Luther King pra gente deixar aqui uma inspiração, um sonho a respeito disso. O meu sonho, quando a gente fala sobre isso, é ter os cuidados valorizados propriamente e não me sentir mais tão esgotada. E se eu me sentir esgotada novamente, quer dizer, não que eu não me sinta, mas enfim... Quando esse assunto voltar à tona, que eu tenha acolhimento, que eu possa falar sem um julgamento, que acho que é isso que acontece na maioria das vezes, né? Sim. E você? Sim. Que você imagina, se você for refazer essa pesquisa, foi em 2023, digamos que a gente sabe que mudanças demoram um tempo, então se você for refazer em 2025 ou 2026, o que você espera? Nossa, meu sonho, eu acho, é que a gente consiga... aqueles 4 R's, né? Redistribuir, dividir, reconhecer esse trabalho de cuidado, porque eu acho que uma das consequências, né? Eu sinto que uma das consequências que a gente tem na sociedade com mulheres tão exaustas e tão cansadas é que a gente perde a perspectiva feminina em áreas muito importantes. A ciência, a criatividade, a inovação, a tecnologia, né? A gente não consegue sonhar, criar, e a gente precisa de mulheres que sonhem, que criem, que colaborem, que tragam sua vivência e também suas necessidades, quando a gente tá, né, equilibrando 1 milhão de pratinhos, assim. Então, meu sonho é isso, que a gente, realmente, essa questão do cuidado, não seja algo que a gente faça, mas que não seja só a gente que faça, não seja uma imposição, né? E isso... ser muito melhor distribuído na sociedade para que a gente possa estar inteira onde quer que a gente esteja. Maravilhoso. Acho que obrigada. É isso. Eu vou pedir para você deixar aqui as redes, então, as suas, se você quiser compartilhar, e a do Lab, para as pessoas poderem acessar, poderem entender, poderem ver mais pesquisas que vocês trazem, que são, gente, super úteis. Não deixem de acessar. Tem bastante... Todos os nossos laboratórios estão no endereço lab.think.olga, THINK, olga.com. E nas redes sociais, a gente está tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Think Olga. E as minhas redes pessoais também é Nana Lima, que eu também falo bastante disso uma perspectiva individual. Tem muita foto de filho também, né? De crianças ali, não tentando não expor tanto. Mas essas coisas que a gente não tem como tirar isso. Nossos orgulhos, nossos amores, imagina, quero expor. Mas convidar todo mundo a acessar, olhar isso, trocar. A gente também está trabalhando muito de mãos dadas com essa Secretaria Nacional de Cuidados, que vai estar criando uma política nacional de cuidados, que isso vai ser um grande marco no Brasil. Legal. Você ter isso, né? Ter o que é trabalhar serviços e sistemas de cuidado no Brasil, assim. Então, vem aí, eu acho que vai ser bem importante. Demais, demais. É isso, gente. Tá vendo? Tem muita coisa pra gente... A gente falou, se quem perdeu, volta um pouquinho. A gente já falou aqui, feminismo é para quem? A gente já falou que não é mimimi. Agora, a gente já falou sobre desafios de carreira no Brasil, exatamente falando sobre a carreira feminina. Então, trazendo esse recorte de o quanto é difícil a gente manter os pratinhos ali equilibrados ou se manter caminhando em cima da corda bamba. Então, procurem resgatar esses conteúdos, acessem novamente esse daqui que a gente acabou de abordar
E deixa aqui pra gente os comentários, o que vocês acham, quais são os seus pensamentos, o que mais a gente pode trazer aqui no pod, porque essa conversa é uma conversa que dá... Não, tem dá uma muito pano pra playlist manga todinha, né? É isso, gente. Então vou agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Semana que vem tem mais, fiquem ligados.